Hoje nós teremos uma conversa, uma entrevista muito interessante em função do Dia do Paleontólogo e nós vamos conversar, já está aqui conosco para essa conversa, diretamente de Brasília, para conversar com a gente no Repórter Cultura dessa manhã, o Henrique Zimmermann Tomassi. Ele que é graduado em Geologia pela Universidade de Brasília, doutorando pela Universidade de Brasília, UNB, onde desenvolve pesquisa sobre fósseis do Permiano da Bacia do Paraná. Foi professor universitário, lecionando Geologia e Paleontologia na Universidade de Brasília, na Universidade Paulista e nas Faculdades Integradas da Terra de Brasília. Já coletou e encaminhou para museus cerca de 4.500 amostras de fósseis até o momento. Vejam só. O Henrique está conosco, portanto, e vai conversar com a gente a respeito desse tema. Tema interessante para a nossa conversa do Repórter Cultura de hoje. Muito bom dia, Henrique. Olá, bom dia, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre paleontologia. Esse número está meio desatualizado, a gente já passou de 6.000 o número de fósseis coletados. 6.000? Maravilha, hein? Inclusive vários na região de Santa Catarina. Então, é isso que nós vamos conversar hoje. O que é a atividade do paleontólogo? O que é a paleontologia, Henrique, para a gente contextualizar para o nosso ouvinte? A paleontologia é uma ciência que estuda o mundo natural, e dentro das ciências que estudam o mundo natural, nós temos a física, a química, e tem o estudo dos seres vivos. E dentro da área do estudo dos seres vivos, existem dois campos grandes, né? Existe o estudo dos seres vivos atuais, que é a biologia, e o estudo dos seres vivos do passado, né? Pode ser um passado muito remoto, um passado mais recente, mas os seres que já não existem mais, principalmente espécies que estão extintas, coisas desse tipo. Então, o paleontólogo, que é quem desempenha a profissão de estudar a paleontologia, ele vai atrás de evidências de seres vivos do passado, que são os fósseis. Os fósseis são restos de seres vivos e qualquer tipo de vestígio de atividade biológica antigo, tá? Aí o antigo é muito elástico, né? O quanto que pode ser o antigo? Pode ter bilhões de anos, pode ter algumas centenas de anos. Mas o paleontólogo está sempre atrás desses fósseis e, através deles, tenta entender como que foi a vida no passado e como que foi a evolução da vida, desde o surgimento da vida até chegar nesse mundo natural que nós temos hoje aí quando olhamos pela janela. Muitas pessoas podem, e eu sei que acontece isso, fazem uma confusão entre arqueologia e paleontologia. Qual é a diferença entre a arqueologia, o arqueólogo e o paleontólogo? Tem uma confusão porque as duas áreas estudam o passado e as duas áreas trabalham com escavações, né, de restos antigos. Então, realmente gera uma certa confusão. O paleontólogo estuda restos de seres vivos no geral. Já o arqueólogo, ele está interessado mais na cultura humana. Então, enquanto o paleontólogo estuda restos de animais, de plantas, de seres dos mais variados tipos, dos mais variados tamanhos, o arqueólogo ele vai atrás apenas de restos humanos e principalmente procurando vestígios culturais, como ponta de lança, cerâmica antiga. Aí em Santa Catarina tem os sambaquis, que são bastante famosos também, né? São construções indígenas antigas. Então, o arqueólogo está mais ligado à história, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? A questão da história humana e o desenvolvimento do ser humano e a expansão do ser humano pelo mundo nos últimos milênios. E o paleontólogo está interessado em coisas que envolvem o mundo natural como um todo, incluindo até o próprio ser humano, mas o foco não é exatamente a espécie humana. Os paleontólogos estudam a evolução do ser humano como espécie, como que ele surgiu na Terra, a partir de primatas, né? A evolução explica dessa forma, né? Os fósseis vão mostrando como que primatas se modificam até surgir a nossa espécie. Então isso é paleontologia. Mas a partir do momento que esse ser humano começa a produzir cultura, registros, comunidades, aí já entra o trabalho do arqueólogo. Então tem uma zona de transição entre essas duas áreas. Mas realmente é bem comum as pessoas confundirem as duas. Pois é, tem até o Indiana Jones, então ele é arqueólogo lá quando ele está procurando tesouro, enfim,
Ele faz o papel Isso, de isso. arqueólogo. A gente costuma brincar que Indiana Jones é arqueólogo, né? Estuda pirâmides, múmias, esse tipo de coisa. Já o paleontólogo é Jurassic Park. Tá lá com os dinossauros. Essa seria a diferença principal. Pois e é justamente isso, né? Normalmente a gente liga a figura do paleontólogo com a questão do dinossauro, mas isso vai muito mais além do dinossauro. Mas muito mesmo. A dinossauros são uma parte pequena da paleontologia, né? É, é o mais popular, é o que mais se fala, é o que mais se coloca na mídia, porque chama a atenção, são animais espetaculares, normalmente são grandes, né? Pelo menos uma boa parte das espécies é grande, chama a atenção também por formas muito bizarras, só que é uma parte pequena da paleontologia. Como a paleontologia estuda todos os seres vivos do passado, nós estudamos desde bactérias extremamente simples até seres muito complexos, tudo, né? De todos os tipos de seres vivos. Então, quando a gente olha para esse universo completo do passado, o dinossauros realmente é uma parte bem pequena. Muito bem, Henrique. E o Brasil? Agora vamos falar de dinossauro no Brasil. Depois a gente expande para ver o que exatamente no Brasil a paleontologia encontra, né? Mas o Brasil tem algum resquício de fósseis de dinossauro? Já foi encontrado? O que já se tem informação? Existe bastante registro. Nós temos algumas dezenas de espécies de dinossauros já propostas que viveram no nosso país. Eles são encontrados em vários lugares do Brasil. Eles são encontrados, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na região de Santa Maria. Ali nós temos os dinossauros mais antigos do mundo. Até o que consta dos fósseis que foram encontrados até o momento, aparentemente os dinossauros surgiram no Brasil, no Rio Grande do Sul. No Brasil e na Argentina nós temos os registros mais antigos de dinossauros do mundo. Então, provavelmente ali em torno de 230 milhões de anos, eles estavam surgindo na América do Sul, onde hoje é o Brasil. E depois foram se espalhar pelo mundo. Então, nós também já encontramos fósseis de dinossauros no Paraná. Né? Já encontramos um número bem grande no estado de São Paulo. Tem muito também no Triângulo Mineiro, no estado do Mato Grosso, tem no sul de Goiás. Nossa, é tanto lugar. Tem em Minas Gerais, tem no Ceará. Temos um sítio paleontológico muito importante em termos mundiais, que é a Bacia do Araripe, que também tem dinossauros muito importantes. Já foi encontrado também na Bacia do Amazonas. Pelo território todo a gente encontra esses registros. Pois só para reforçar essa informação, então, de que os dinossauros teriam, inclusive, podido surgir aqui no Brasil e depois se espalhar pelo mundo, é isso que eu entendi mesmo? É isso mesmo. Porque pelos dados que nós temos até hoje, de todos os fósseis que foram encontrados no mundo, os mais antigos do mundo são os de Santa Maria e Rio Grande do Sul. São os mais basais, são os primeiros que surgiram e depois eles vão se espalhar pelo mundo. Isso é uma coisa que todo brasileiro devia saber e ter orgulho, né? Com certeza, com certeza. É uma informação, por exemplo, que eu não tinha. Estou tendo o prazer aqui de divulgar aqui para o nosso ouvinte, para aquele internauta também que acompanha a nossa programação pelas nossas plataformas digitais, de que o Brasil, até o momento, pelos estudos que se tem, os dinossauros podem ter surgido no Brasil e depois daqui se espalhado pelo resto do planeta aí. Henrique, logicamente então que, como você falou, o dinossauro é uma parte pequena, né? E desses 6.000 fósseis que você já encontrou, o que mais você tem encontrado? Fala pra gente sobre a diversidade, então, do que se encontra através da paleontologia aqui no Brasil. O fóssil mais comum que nós encontramos, não só no Brasil, mas no mundo, são fósseis de animais invertebrados, né, que incluiria conchas marinhas e coisas do tipo. Esses são os fósseis mais comuns que a gente vê, pelo menos quando a gente fala de macrofósseis, né, que são esses fósseis que você enxerga a olho nu, esses que são maiores. Esses são os mais comuns. E justamente aí na região de Santa Catarina, tem um conjunto de rochas da chamada Era Paleozoica, né, que vai aí em torno de, vamos arredondar os números, entre 500 milhões de anos e 250 milhões de anos.
numa época em que essa região aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, era mar, tá? Existia um mar que cobria essa região, um mar muito frio, e no fundo desse mar existiam muitos seres marinhos que se preservaram, né? Então, muitos animais marinhos de vários tipos, corais, conchas de vários tipos também. Esses são os mais comuns dentro dos fósseis maiores. Agora, uma coisa que também pouca gente sabe é que existem muitos fósseis microscópicos, que têm menos de 1 milímetro de tamanho. Esses aí são extremamente abundantes. A questão é que eles são muito pequenininhos e muitas vezes não estão nem visíveis nas rochas, né? Então, os mais abundantes de todos são esses microscópicos. Assim como quando você olha para a natureza, você vê que bactérias e micro-organismos em geral são os mais comuns, só que a gente não está vendo, isso também vale para os fósseis. Os fósseis mais abundantes de todos são os minúsculos. Agora, dos que são visíveis, os de invertebrados são muito comuns. Outros que são bastante comuns também são aqueles que a gente chama no termo técnico de icnofósseis, que são rastros, túneis de animais que escavam o fundo de lago, o fundo de rios ou o fundo do mar. Então, essas marcas, que não são necessariamente o fóssil do corpo do ser vivo, é uma marca que ele deixa no ambiente, elas também são bastante abundantes. Muito bem, e como é que funciona a conservação, né, desses... o que torna possível um fóssil ficar conservado durante tantos anos, milhares de anos, milhões de anos até? Qualquer resto de ser vivo, ou até esses também vestígios de atividade biológica, eles têm uma tendência a ser decompostos, né, a ser destruídos pela própria natureza. Existe um sistema de reciclagem. Quando o ser vivo morre, ele se decompõe e esse material vai ser reaproveitado por outros seres vivos e fica nesse ciclo. O fóssil é quando esse ciclo não se completa. Quando o ser vivo morre, ele, por algum motivo, ele vai ser protegido da decomposição na natureza. Então, normalmente, o que acontece é o ser vivo ser soterrado por lama ou por areia, ou ser embebido por alguma outra substância, como gelo, por exemplo. Existem muitos fósseis, por exemplo, de mamute congelado no gelo. Então, normalmente alguma substância vai envolver esse resto biológico e evitar que ele se decomponha. E esse material que protege ele pode protegê-lo por bilhões de anos, como é o caso dos fósseis mais antigos que nós temos aí, né? Que estão em torno de 3 bilhões e 800 milhões de anos. Alguns podem ter até em torno de 4 bilhões de anos. Então, a natureza tem, nesse processo de reciclagem e decomposição, um processo muito eficiente. Mas quando, em algumas condições específicas, acontece essa proteção também pode ser muito eficiente. E ainda bem que isso existe, né? Porque é a partir daí que a gente consegue olhar para o passado e enxergar esses restos do passado e poder entender como era a vida aí no passado profundo do nosso planeta. Pois é, quando eu vejo aí que no fundo aí da tua sala, da tua imagem, aparece um quadro aí do Jurassic Park e, que tá ali. E quando a gente lembra do Jurassic Park, fala-se em aproveitar DNA para recriação de animais, enfim, mas isso tá lá na questão de Hollywood. Mas eu já ouvi, já li a respeito de doenças, enfim, ou que poderiam ser recriadas a partir de fósseis e a partir de pesquisas, assim, nesse sentido. Você tem ouvido falar alguma coisa a respeito? Isso é mito? Como é que você vê isso tudo? Eu já vi alguns casos, por exemplo, que encontraram vírus em gelo com 20, 25 mil anos de idade. Então as pessoas ficam com medo. Nossa, você está tirando o vírus tão antigo do gelo, esse troço pode ser uma doença nova, vai gerar outra pandemia, pelo amor de Deus, enterre esse negócio de novo, né? O pessoal fica brincando assim. De fato, viver no nosso planeta é arriscado, né? Todo dia, quando você acorda, você sabe que você pode passar por algum problema. Então não é bom realmente tomar riscos, mas da maneira como você falou, eu meio que entendi que as pessoas poderiam produzir alguma doença, né, alguma coisa usando fósseis.
eu acho bastante improvável, né? Aliás, seria bem, bem, bem reprovável alguém fazer uma coisa desse tipo. Porém, um caso que eu conheço que é muito interessante e que é semelhante é de encontrarem em fósseis algumas proteínas antigas, com alguns milhares de anos, e aí a medicina usa essa proteína pré-histórica antiga para produzir um antibiótico que ataca as bactérias super resistentes. Nós temos um problema hospitalar, são aquelas bactérias que são resistentes aos antibióticos, né, que desenvolvem essa resistência. Então, uma das saídas que eu já vi que envolve a paleontologia é pegar alguma proteína antiga e transformar ela num antibiótico para usar nas bactérias de hoje, porque as bactérias de hoje já não estão mais adaptadas a resistir a essa proteína que ficou extinta lá no passado, né? Então, na verdade, a paleontologia pode ajudar no contrário, né? Ela ajuda, inclusive, na criação de medicamentos contra essas doenças mais resistentes. E Guilherme, aliás, Henrique, desculpa, a situação do paleontólogo com relação às descobertas, né? Quando você faz uma descoberta e você já fez aí mais de 6.000, de acordo com a sua informação atualizada, como é que funciona isso? De quem é esse material que vocês descobrem? Isso é um material que pertence ao acervo do Brasil já imediatamente, numa medida que é descoberto? Vocês comercializam isso com museus? Como é que funciona essa dinâmica aí? No Brasil, a nossa lei coloca que os fósseis são bens da União, ou seja, né, eles não pertencem a algum particular e não existe também uma normatização para o seu comércio. Então, até que surja uma normatização dessa, o comércio não é permitido. Então, pessoas não podem possuir fósseis e não podem comercializar fósseis segundo a nossa legislação atual. Existem muitos países no exterior avançados em paleontologia, como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e vários outros aí, que permitem o comércio de fósseis. Não é o nosso caso. Tá? Nós não é permitido. Então, no Brasil, quando um paleontólogo encontra o fóssil, automaticamente aquilo ali é um bem da União, é um bem público. Então, esse fóssil deve ser destinado para alguma instituição de pesquisa. Vai ser um museu ou vai ser uma universidade. Então, a remuneração do paleontólogo que está fazendo essas escavações, que é o caso do meu trabalho, né, eu me dedico praticamente só às escavações, é uma remuneração focada no serviço. Você é pago pelo serviço de escavar e não pelo fóssil em si que está sendo entregue. E como eu trabalho muito com escavações, eu sempre procuro um museu que tenha condições de receber os fósseis que eu estou encontrando, que esteja próximo da área onde eu estou coletando esses fósseis, né? Então, no ano passado, por exemplo, a nossa equipe trabalhou muito em coleta de fósseis na região de Mafra, aí em Santa Catarina. Então, todos os fósseis que foram coletados na região foram enviados para a Universidade do Contestado, lá em Mafra. Lá tem o Sempalho, né, que é um museu e um laboratório grande de paleontologia. Inclusive, eu convido todo mundo. Eu não sou do Sempalho, mas eu vou fazer o convite. Eu convido todo mundo que estiver perto de Mafra ou que passe por Mafra, vá conhecer o museu lá na Universidade do Contestado, porque é lindíssimo. Tem dinossauros, tem pterossauros, tem um monte de seres antigos, muito interessantes, muitos fósseis bonitos, uma exposição muito bonita. Então o trabalho é assim, é encontrar os fósseis e entregar eles nos museus, para que nos museus eles fiquem conservados e possam ser estudados aí ao longo das gerações. Mas e esse trabalho, a prestação de serviços que você e sua equipe fazem, são remunerados por alguma universidade, diretamente pelo governo federal? Quem é que banca esse trabalho? Existem duas formas básicas de se trabalhar como paleontólogo no Brasil. A mais comum é como professor universitário, né? Como o próprio pessoal lá do Sempalho em Mafra, eles são contratados da universidade e a universidade paga por esse serviço, né? De dar aula sobre o assunto, estudar os fósseis e, inclusive, fazer as escavações. A outra forma de se trabalhar como paleontologia no Brasil, que é a forma como eu trabalho, é no mercado privado. Tá? Nós pertencemos a uma empresa que executa serviços de escavação.
Aí você pode estar se perguntando, mas quem é que vai contratar um paleontólogo para fazer escavação de fósseis, né? A pessoa acorda de manhã e pensa, nossa, agora eu vou contratar um paleontólogo, eu vou mandar ele para algum lugar para coletar um fóssil. Isso realmente não acontece com frequência. Mas a nossa legislação, quando tem alguma obra que precisa de licenciamento ambiental, a legislação diz que dentro do âmbito do licenciamento ambiental, que tem que proteger mananciais, proteger fauna, proteger flora, também tem que proteger os fósseis. Então, os empreendedores que estão fazendo o licenciamento ambiental da construção de uma indústria, de uma rodovia, de uma linha de transmissão de energia, hidrelétrica, tantas coisas, né? E que essa obra vai escavar e vai interferir em rochas que têm fósseis, o empreendedor deve contratar uma equipe de paleontólogos para acompanhar a obra e coletar esses fósseis. E uma das coisas que acontece é que o empreendedor muitas vezes fica com medo, fica com receio. Nossa, se tiver fóssil na minha obra, vai travar a minha obra, aí agora eu não vou poder trabalhar e construir porque vai ter um fóssilzinho lá que vai atrapalhar a minha vida. Na verdade, não acontece isso. O paleontólogo, ele escava a rocha para tirar o fóssil. Se a obra vai também escavar aquela rocha para construir alguma coisa, quanto mais a obra escavar, melhor para o paleontólogo, mais fóssil ele vai encontrar. Então, na verdade, a lógica é ao contrário, né? Quando nós estamos trabalhando numa obra dessas, a gente incentiva que o empreendedor trabalhe bastante, trabalhe acelerado e que escave o maior número de rocha possível, porque isso auxilia, inclusive, o nosso trabalho. Então, a nossa atividade não é no sentido de barrar a obra, pelo contrário, é de incentivar que a obra avance. Muito bem, e hoje, especificamente, vocês estão trabalhando estão trabalhando em Brasília ou estão desenvolvendo algum projeto em alguma parte do Brasil? A nossa sede é em Brasília, mas nós atuamos no Brasil inteiro. Então, a gente está sempre indo de um estado ao outro. Por exemplo, nós estamos agora em junho. Em janeiro, nós trabalhamos numa obra no Mato Grosso do Sul. Em fevereiro e março nós estávamos no Maranhão e depois no Piauí. Em abril nós estávamos em Tocantins. Agora em maio nós ficamos em escritório para justamente compilar tudo que a gente fez no início do ano. E agora nós já estamos planejando as próximas escavações. Então é um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque eu gosto muito de andar aí pelo interior do Brasil procurando por fósseis. Então é bem gratificante nesse sentido. E você tem uma equipe, mas você vai lá e mete a mão na massa mesmo e vai retirar e descobrir lá os fósseis, né? Com Essa é a tua certeza. atividade. Sim, inclusive, assim, todo mundo trabalha junto, né? E eu não ia perder a melhor parte, que é justamente ir lá pro mato, botar a mão na massa e encontrar os fósseis. Muito bem, Henrique. Olha, eu quero agradecer muito aí a sua participação nessa manhã de sábado aqui na nossa programação do Repórter Cultura, falando e homenageando essa profissão no Dia do Paleontólogo e vendo que ela é uma atividade que está, né, ativa no nosso país que nós descobrimos hoje através da sua participação aqui, muito provavelmente tenha sido a origem dos dinossauros e a partir daqui eles se espalharam pelo mundo, por exemplo, que é uma das partes da paleontologia e, enfim, parabéns aí para o paleontólogo e muito obrigado, né, por esses esclarecimentos que foram passados aqui para a nossa audiência nesse sábado, Henrique. Só para concluir, uma coisa interessante também é que no Brasil nós temos 2 vezes por ano o Dia do Paleontólogo. 2 vezes? Hoje é 15 de junho, né? E Isso. segundo uma lei do Estado de São Paulo, é o Dia do Paleontólogo, uma lei que foi assinada em 1981, no Estado de São Paulo. Agora, no âmbito nacional, é considerado o Dia do Paleontólogo no dia 7 de março. Então, é bem interessante porque nós comemoramos 2 vezes por ano. Tá bom, tem bolo 2 vezes por ano aí, então. Isso aí é uma vantagem também. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo convite. Foi um prazer falar aqui com vocês. Muito bem, a gente que agradece o Henrique que está falando com a gente diretamente de Brasília. E vocês podem seguir o Henrique, pelo que eu estou vendo aqui, @henrique.palel, é isso, né? Isso, tá aqui. Palel. Isso, aí, nesse canal do Instagram, nós mostramos sempre nossas escavações e temos também um canal no YouTube. E o canal no YouTube, como é que chama?
O nome do canal é Nasor, Nasor, Nasor Paleontologia e Geologia. Mas se você colocar henrique.paleo, também vai aparecer lá. Muito bem, então está feito o convite aí para nossa audiência também para acompanhar o trabalho do Henrique, trabalho muito interessante. Henrique, um abraço para você, excelente final de semana e muito obrigado aí pela entrevista. Muito obrigado, até a próxima.